A gente tá falando de um país, gente, que parou quando uma cachorrinha foi espancada no Carrefour. A vida de um homem negro africano no Brasil vale menos que a vida de um cachorro? Oi, eu sou Maristela Rosa, tá começando mais um Papo de Preta. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse canal. E vamos direto ao assunto, porque esse é um vídeo para tratar de algo muito sério, muito brutal e que por algum motivo não tá parando esse país. Por algum motivo, muita gente tá ignorando o que aconteceu, seguindo a vida como se nada fosse. E aí eu escolhi o formato do Análise Preta aqui do canal, que é quando a gente pega uma matéria, né, jornalística, e analisa com vocês e lê aqui e comenta sobre. Essa matéria é tirada do UOL Notícias, vou deixar o link aqui na descrição para vocês. E aí a manchete é: polícia investiga morte de congolês espancado na praia da Barra da Tijuca. E aí já é importante olhar para esse título aqui, porque ele coloca, né, congolês espancado. Eu vi em alguns lugares, polícia investiga morte de congolês, algo nesse sentido, né, que não traz a questão do crime brutal. E eu acredito que seja de extrema importância colocar isso já no título, porque a gente não está falando de uma morte inexplicada, que a gente não sabe o que aconteceu, causas naturais. A gente está falando de um assassinato e de um espancamento. A Delegacia de Homicídios da capital investiga a morte do congolês Moise Mugeni Kabanguebe, 24 anos. Ele foi espancado por um grupo de homens com pedaços de pau na praia da Barra da Tijuca, zona oeste do Rio, na última segunda-feira, dia 24 de janeiro. A gente está falando de um homem preto africano, um jovem de 24 anos, espancado por homens com pedaços de pau. Do dia 24 até aqui, que é o dia que você está assistindo esse vídeo. Quantas manifestações você viu em torno do país a respeito disso? Quantas manifestações midiáticas você viu? O quanto isso esteve no seu feed, no Twitter, no Facebook, no Instagram? Quantas pessoas que você acompanha falou sobre isso? A gente está falando de um país, gente, que parou quando uma cachorrinha foi espancada no Carrefour. Vocês se lembram disso? Não havia condições de entrar em um grupo de WhatsApp, de entrar em uma rede social sem que alguém ou várias pessoas estivessem falando disso. Na verdade, todo mundo na mídia falou disso. Toda celebridade postou isso em algum momento. Todo mundo falou sobre isso. Por vários e vários dias. Pressionando, inclusive, o Carrefour, né? Que foi onde aconteceu. A vida de um homem negro africano no Brasil vale menos que a vida de um cachorro? Segundo relatos da família e testemunhas, Moise trabalhava no quiosque Tropicália, localizado na altura do posto 8, como ajudante de cozinha. Ao fim do expediente, por volta das 21 horas, ele foi cobrar ao gerente o pagamento de 2 diárias atrasadas. De acordo com uma nota de repúdio divulgada pela comunidade congolesa no Rio de Janeiro, após a cobrança, o gerente começou a lhe agredir junto com seus amigos, 5 pessoas no total, fecha aspas. Imagens de câmera instaladas no quiosque flagraram a agressão. Os homens usavam pedaços de pau e um taco de beisebol. Segundo a Polícia Civil, as imagens estão sendo analisadas para identificar os responsáveis pelo homicídio. As investigações estão em andamento na Delegacia de Homicídios da capital. A perícia foi realizada no local e imagens de câmera de segurança foram analisadas. Diligências estão em curso para
identificar os autores, diz a Polícia Civil. Na carta aberta, a comunidade congolesa cobrou justiça para Moise e punição para os responsáveis pelo quiosque. Abre aspas. Esse ato brutal que não somente manifesta o racismo estrutural na sociedade brasileira, mas claramente demonstra a xenofobia dentro de suas formas contra os estrangeiros. Nós, a comunidade congolesa, não vamos nos calar. Fecha aspas, diz o texto. O UOL não conseguiu contato com o quiosque Tropicália. A página do Facebook do estabelecimento foi excluída, enquanto o perfil no Instagram foi fechado. A gente está falando, nesse caso, de um espancamento por R$200. Foi essa a cobrança que o Moise... Eu não sei exatamente como se fala o nome dele, né? Não sei exatamente a pronúncia, se é Moise ou Moise. Mas enfim, foi essa a cobrança que ele foi fazer pelos seus serviços prestados, né? Quando a gente olha para esse caso, a gente vê tanta coisa, né, que explica o Brasil. A gente tem esse mito, né, sobre como o Brasil é um país extremamente aberto e solícito aos estrangeiros, né, que a gente chama de gringos. Como o Brasil ama estrangeiros, como a gente recebe bem, como nós somos um país receptivo. E como o racismo aqui não é assim tão grave quanto em outros países. Esse assassinato brutal mostra justamente o contrário. Mostra, primeiro, que o Brasil é um país, sim, aberto, solícito, de braços abertos, cheio de amor para dar para pessoas brancas, norte-americanos, europeus. Sim, eles vêm aqui e fazem a festa. Brancos, se forem loiros, melhor. Se tiver olho claro, melhor ainda. Porque nós estamos falando de um país racista, de um país que mata corpos pretos a paulada, R$200. Por R$200, 5 homens acharam que valia a pena matar. E não é coincidência que eles façam isso com um homem negro africano. É não olhar aquele jovem como uma vida, como um ser humano. É desse nível de racismo que a gente está falando no Brasil. Racismo e xenofobia, né? Contra o povo africano. Porque a gente está falando de pessoas sofrendo isso vindas dos mais diversos países africanos, vindos também da América do Sul, né? Como o Brasil trata os venezuelanos, por exemplo, aqui? É com essa festa, é com essa pompa, é com esse acolhimento que se trata os gringos? A gente sabe que não. E aí eu volto a perguntar, por que esse assassinato brutal não parou o Brasil? Por que as pessoas, que a mídia precisou ver um George Floyd lá nos Estados Unidos, ver a reação deles lá, para olhar e pensar, uau, o racismo existe, mas quando acontece aqui, se cala, faz uma nota. É só mais uma notícia dentro do jornal. Por quê? Sabe quando a Elza Soares cantava? A carne mais barata do mercado é a carne negra? É disso que ela está tratando. É sobre pessoas negras não serem tão pessoa assim. Não é tão gente assim. Ah, mas não precisa parar também tudo para falar sobre isso. É sobre a nossa vida, a nossa existência, os nossos sonhos. A nossa dignidade vale menos que a vida de um cachorro. Literalmente. É sobre as pessoas que têm influência, né, que têm muitos seguidores, que são celebridades, que são famosas pelos mais diversos motivos, não quererem falar sobre isso. Sabe por quê? Porque falar sobre racismo e sobre xenofobia para eles é se posicionar politicamente. E aí fica chato. Não é sobre a vida das pessoas, para muita gente. É sobre a imagem delas.
Não é sobre como o Brasil tá matando jovens pretos. Não é sobre como 5 homens se sentem assim super à vontade para espancar até a morte um jovem, amarrar ele ao poste e tudo certo. Não, é sobre as próprias imagens deles, né? Será que não vão achar que eu voto no Lula se eu falar sobre isso? E aí as nossas vidas que se explodam. Dane-se, que a gente continue morrendo. Porque falar sobre cachorrinho, aí une todo mundo, né? Que é isso? Que brutalidade, meu Deus. Meu Deus, que brutalidade, que mundo é esse que a gente tá vivendo? Que Brasil é esse? Como pode? Não, tem que achar os responsáveis. A gente não pode ficar quieto. A gente tem que mobilizar o país. Aí um homem, um jovem, 24 anos, com toda a vida pela frente, congolês, que veio com um passaporte diplomático para o Brasil, de refugiado, veio aqui com a família, buscando uma vida melhor, reconstruir a sua vida, um trabalhador que foi cobrar o preço pelo seu trabalho, mão de obra explorada, inclusive. Aí a gente não vai falar muito a respeito disso, né? Vida que segue. Tem mais coisa acontecendo. Ai, a Rihanna tá grávida. Ai, tem Big Brother. Ai, tem isso, tem aquilo. Ai, não vamos pesar o clima, né? Não vamos pesar o rolê. A gente tá falando de africanos vindo pro Brasil. E muitos, inclusive, qualificados, mão de obra qualificada. Porém, óbvio, não conseguindo emprego nas suas áreas. Indo para subempregos. Diferente do que acontece muitas vezes com estrangeiros vindos de Europa, vindos da América do Norte. Mas para os africanos o que sobra são os trabalhos braçais, são os subempregos e é o racismo e a xenofobia do Brasil. O caso do Moise é um caso extremo, de extrema violência, mas não é um caso isolado. Se a gente for olhar para a história dele, se a gente for olhar para como ele estava vivendo, se a gente for olhar para a situação de subemprego, de desrespeito, a gente vai ver que é uma tônica no Brasil. Para a população preta brasileira, para a população preta imigrante, para imigrantes sul-americanos também, porque a gente está falando de um país essencialmente racista, que só respeita o branco, que só o branco é visto como gente, como ser humano dotado de plenos direitos. Esse é o Brasil. E quem falar o contrário, e quem falar que aqui não é tão assim, que aqui é mistura de raças, que todo mundo se ama, que todo mundo se pega, porque aqui no Brasil é maravilhoso, tá mentindo. Ou é cretino, ou não conhece o Brasil, ou não sabe do que tá falando. A gente não pode deixar esse caso morrer, ser esquecido e que esses assassinos fiquem impunes. Isso não pode acontecer. Bom, esse é o vídeo de hoje. Eu espero aqui os comentários de vocês. Compartilhem, por favor. Compartilhem esse vídeo. É importante chegar ao máximo de pessoas possível. Se inscreve no canal. Nossos links todos, nossas redes, tudo que está acontecendo aqui está na descrição desse vídeo. Tá bom? A gente se vê na semana que vem. Beijo. Obrigada por estar até aqui no vídeo. E até mais. Tchau.